Graças e paz, amados. Amém. Bom estarmos aqui, né? Para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Amém. E participarmos da mesa do Senhor, né? Daqui a pouco nós vamos celebrar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa alegria é que Ele ressuscitou. Aleluia. Amém? Nessa noite Deus pôs no meu coração, eu falei aqui de manhã, quem estava na EBD, um tema que é o pior e o melhor sentimento ou emoção da humanidade: o arrependimento. O pior e o melhor sentimento ou emoção da humanidade, que é o arrependimento. Então, o arrependimento ele pode ser a pior coisa na vida de alguém, mas também o arrependimento pode ser a melhor coisa na vida de alguém. E eu vou falar nessa noite justamente sobre quando o arrependimento é a pior coisa da vida de alguém e quando o arrependimento é a melhor coisa na vida de alguém. Algumas pessoas chegam e dizem assim: eu não me arrependo de nada que eu fiz. E aí eu faria as seguintes perguntas. Se você disser assim: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu faria algumas perguntas. Primeira pergunta: você faria tudo do mesmo jeito que você fez? Vou repetir, né? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Aí eu faço uma pergunta: você faria a mesma coisa do jeito que você fez se você tivesse a oportunidade de fazer de novo? Outra pergunta: o que você fez ou deixou de fazer trouxe prejuízo, trouxe sofrimento para você ou para outra pessoa? Então, se eu digo eu não me arrependo de nada do que eu fiz, então eu estou querendo dizer que o que eu fiz não trouxe nenhum sofrimento para ninguém e nenhum sofrimento para mim, nenhum prejuízo. Então a gente vai vendo que essa afirmação ela não é verdadeira. A terceira pergunta é: o que você fez ou você deixou de fazer melhorou a humanidade? Então, se você fez algo e não melhorou a humanidade, não melhorou as pessoas, talvez você tenha que se arrepender sim. Mas o outro extremo são pessoas que dizem assim: a minha vida é toda arrependimento. Já viram aquelas pessoas que se arrependem, até você pergunta: você está se arrependendo de quê? Ela diz: não sei não, mas estou me arrependendo. Você diz: como é isso? E aí uma pergunta é: você nunca fez nada que valeu a pena? Então, se você é uma pessoa que tem aquele negócio: eu me arrependo de tudo, é o outro extremo, né? E aí a pergunta é: você nunca fez nada que valeu a pena na vida? Eu duvido muito que qualquer ser humano que pisou nessa terra, ele não tenha feito alguma coisa que valeu a pena fazer. É impossível. Um homem, o pior homem, a pior mulher que veio essa terra, que ele não tenha feito uma coisa certa. É impossível. Então a gente também pensa da seguinte forma, irmão: nós, eu diria que é uma verdade, né, uma sentença, nós não nos arrependemos só do que fizemos, mas também do que não fizemos. Tem gente que pensa que arrependimento é só para as coisas que a gente fez, mas às vezes a gente tem que se arrepender das coisas que a gente não fez. Às vezes eu deveria fazer alguma coisa que eu não fiz, isso é errado. É tão errado você fazer algo errado, como é errado você não fazer o certo. E quando a gente olha para a vida da gente, parece que as coisas que a gente não fez são maiores do que as coisas que a gente fez. Ou seja, eu tenho muito que me arrepender de coisas que eu deixei de fazer, muito mais de coisas que eu fiz errado. Então, a nossa meditação hoje é justamente sobre isso: o pior e o melhor sentimento ou emoção da humanidade, o arrependimento. E aí eu vou falar primeiro quando o arrependimento é algo terrível, quando ele é ruim. A gente tem um texto na Bíblia, em Gênesis capítulo 25, versículo 31 a 34, que diz o seguinte. Eu tenho aqui, né, para a gente ter a tempo, mas se você quiser abrir, fica à vontade. Gênesis 25, 31 a 34. Esaú
vende o direito de primogenitura por um guisado vermelho, um prato de lentilhas. No versículo 34 diz assim: e Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim, diz o texto, Esaú desprezou a sua primogenitura. Então a gente conhece a história de Jacó e Esaú, né? E Esaú, ele vendeu a sua primogenitura. Primogenitura, o que é primogenitura? Para os judeus, irmão, a primogenitura é atribuída ao filho mais velho, ou o primeiro filho. E esse primeiro filho, ele tinha responsabilidades e privilégios. Ou seja, quem nasceu primeiro, filho primeiro, né, é o primogênito. Então ele tinha direito à primogenitura. E a primogenitura traria responsabilidades, mas traria também muitos privilégios. Ele ficaria com a responsabilidade de reunir a família após a morte do pai. O pai morreu, quem é que vai assumir a família? O filho mais velho, o primogênito. Ele deveria suceder o lugar do pai como líder social e religioso da família. Ou seja, ele era o sacerdote da casa. O pai morreu, ele assumiria o sacerdócio da casa. Ele era o líder social e religioso da família. Ele receberia uma dupla parte da herança. Então o filho primogênito ia receber 2 vezes mais a herança do pai do que os outros irmãos. Ele também teria uma proteção especial de Deus. Na cabeça do judeu, o filho primogênito, ele tinha uma proteção especial de Deus. Ele seria santificado a Deus. E ele ia integrar-se, né, na comunidade de Israel. Ou seja, o filho mais velho, ele ia representar, né, a família no meio das outras famílias, e a ter dupla honra, digamos assim. E aí a gente lê um texto que Esaú, a Bíblia diz claramente, né, no texto, que ele desprezou a sua primogenitura. E é interessante que no capítulo 27, Jacó e a mãe tramam como roubar a bênção que o seu pai ia dar justamente a Esaú. E a gente conhece a história, né? E aí, a mãe deles, né, favorece a Jacó e ele rouba a bênção do irmão. Os irmãos conhecem a história, a gente, para ganhar tempo, a gente não vai citar. Mas é interessante, irmão, é que no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16, 17, diz algo. Repare o que aqui diz Hebreus falando de Esaú. Ele diz: e ninguém seja impuro ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Perceberam a história? Esaú, ele foi buscar a bênção, né? E na verdade Jacó já tinha dado a bênção lá, ou melhor, Isaac tinha dado a bênção a Jacó. E aí Hebreus fala que Esaú, ele não teve lugar de se arrepender, não deu para se arrepender mais. Ele chorou, clamou, mas não houve arrependimento mais, ou seja, ele desprezou a primogenitura. Quando é que o arrependimento é um sentimento ruim, ou uma emoção ruim? Preste atenção aqui. Quando você vende, preste atenção, quando você vende ou troca as bênçãos do Senhor por outras coisas quaisquer, e perde o tempo de arrepender-se. Tem gente que troca, vende as coisas que Deus deu a gente. Às vezes Deus dá alguma coisa a você e você despreza. É terrível isso, porque talvez você não tenha tempo de se arrepender, não dá mais tempo de correr atrás, você talvez chore, clame, e Deus vai dizer: passou o tempo. O que aconteceu na vida de Esaú? Ele vendeu o direito de ser o primogênito. Apesar da tramóia, né, de Jacó e a mãe, mas a gente percebia que Jacó, ele desejava aquilo que o irmão tinha. E o irmão tinha
jogou fora. Então, perceba como é terrível, irmão, quando você vai querer se arrepender e não tem mais tempo. E quando você vende, eu repito, ou troca as bênçãos do Senhor por qualquer outra coisa, você perde o tempo de arrepender-se. Para a gente refletir, irmãos. Um outro personagem da Bíblia é Saul. Ele também, ele se arrependeu tardiamente. E o arrependimento da vida de Saul foi terrível. A Bíblia diz em 1 Reis, que ele foi o primeiro rei de Israel. E lá em 1 Samuel capítulo 10, ele é ungido rei. Saul foi o primeiro rei de Israel, ele é ungido rei. No capítulo 13 de 1 Samuel, diz assim: no início do seu segundo ano, ele começa a guerrear contra os filisteus. E havia um acordo entre Saul e Samuel. Samuel, ele era o sacerdote, Saul era o rei. E havia um combinado. Samuel acertou com Saul que dentro de 7 dias estaria indo ao arraial do povo de Deus e iria lá para dar apoio, espiritual. Passou um dia, 2, 3, 4, 5, 7 dias e Samuel não chegou. Aí a Bíblia diz que o povo começou a se inquietar. Por quê? Porque os filisteus já estavam em ordem de batalha, E Saul estava esperando a bênção do Senhor através de Samuel. Como Samuel se demorou, o que é que o Saul faz? Ele vai e ele oferece sacrifício ao Senhor. Ele não tinha essa permissão, mas ele vai lá e oferece. Aí diz Samuel para ele: você agiu como um tolo. Repare, irmão, que palavra do profeta Samuel para Saul, que fez algo que não era para ele fazer. Aí diz o texto: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Presta atenção, se tivesse obedecido, ele, Deus, teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Se você tivesse segurado só um pouquinho mais, e você deixasse as coisas ser como deve ser, você seria rei para sempre, ou seja, o seu reino iria permanecer. Aí diz: mas agora, Samuel fala a Saul, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Perceberam? Saul, ele foi precipitado. Ele começou a ouvir, o povo se agoniar, então ele se agoniou também. E ele disse: cadê Samuel? Cadê Samuel? E ele vai e faz algo que só o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, deveria fazer. Mas é interessante, se você continuar lendo, no capítulo 15 de Samuel, tem uma outra guerra, e era uma guerra contra os amalequitas. E Deus chegou e deu uma ordem, porque os amalequitas foi um povo que fez muito mal ao povo de Deus. E Deus disse: esses amalequitas, eles são muito maus. Então, da guerra, eu quero que você vá lá e destrua tudo, não quero nada. Capítulo 15. E aí o que acontece? Saul vai para a guerra contra os amalequitas. Irmão, esse negócio de guerra, a gente sabe que no passado a coisa era disputada a si mesmo, Era guerra, ainda hoje tem guerra, E aí vai o povo de Deus com Saul e pega os amalequitas e destrói todo mundo. Só que ele deixa o rei Agag e um monte de ovelhas e os bichos bons ele guardou. Só que Deus disse: rapaz, destrua tudo, animal, tudo, eu não quero nada de lá, tudo lá é maldito. Saul vai e guarda, os animais bons, os ruins ele mata tudo, todo mundo ele mata, mas deixa o rei. Samuel vai falar com ele no versículo 17 a 19, aí diz assim: e disse Samuel: porventura, presta atenção, irmão, que é você, o arrependimento não valer mais, você perder a sua bênção. Ele diz assim, disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas,
e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Capítulo 20, versículo 22 e 23 diz assim: porém Samuel disse, falando com o rei Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se lhe obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Saul, ele já tinha feito algo errado na guerra com os filisteus. Já havia uma palavra até, né, de determinação de Deus, mas ele vai para outra guerra, como se Deus, entre aspas, disse: vamos ver o que esse cara vai fazer, ou vamos provar que esse realmente aí é o perdido. Ele vai aos amalequitas e ele justamente não cumpre a palavra do Senhor, ou cumpre em parte. Mais interessante, irmão, no capítulo 16, versículo 1, Deus fala com Samuel, diz assim: olha que coisa. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso e azeite vem, enviar-te-ei a Jessé, belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um. Quando é que o arrependimento é o pior sentimento, ou a pior emoção? Quando você prefere agradar a Deus, aos homens, obedecer aos homens mais do que a Deus, e aí perde o tempo do arrependimento. Deus não aceita mais. Quando você prefere agradar ou obedecer aos homens mais do que a Deus, você está correndo um perigo bravo. O que aconteceu isso? Ele disse: o povo gostou, o povo achou legal os animais, né? Todos os animais todos saudáveis, então, e a gente vai sacrificar o Senhor. Ele tinha umas ideias um pouco atrapalhadas, né? Então, amados, cuidado com esse negócio aqui, porque se você depois você vai se arrepender, talvez não tenha mais tempo. Deus bate o martelo. Então a gente tem que ter cuidado para não ficar querendo agradar a homens, a obedecer a homens mais do que a Deus. Vou repetir isso aqui: quando você ou eu, a gente obedece ou agrada a homens mais do que a Deus, a gente pode estar correndo perigo de ser cortado, de que quando você vai, não vai ter mais tempo. E aí o arrependimento, ele não vai servir mais. Essa é a segunda questão. Uma terceira questão, eu vou para o Novo Testamento, está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Ele lá fala sobre o rico e Lázaro, e o rico no inferno. No versículo 19 diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Aí continua lá na frente, ele diz: os dois morreram. No versículo 23 e 24 diz assim: e no Hades, ou no inferno, erguendo os olhos, o rico, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24: e clamando disse: Abraão, meu pai, tenha misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado desta chama. E disse ele, 27, 28: rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Percebe que ele no inferno, ele pede misericórdia. Não existe misericórdia no inferno. Passou o tempo. Ele foi se arrepender quando não podia
podia mais ter arrependimento. Já era tarde. A Bíblia diz em Hebreus 9:27: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. João 3:18-19 diz assim: quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Poderia falar sobre as 5 virgens loucas que se arrependeram porque não tiveram azeite de sobra. Poderia falar de Judas, que traz Jesus e depois ele joga a moeda e fica chateado. Não era isso bem que eu queria. E os caras disseram: agora é com você, se vire. Então, o arrependimento tardio, no sentido de que quando já foi batido o martelo, é a pior coisa que existe. Pense você ficar sentindo uma vontade de mudar e não tem mais tempo de mudar. Quando é que o arrependimento é um pior sentimento, a pior emoção? Presta atenção. Quando deixamos para amanhã o nosso arrependimento, pois pode não ser possível. Amanhã eu me arrependo, amanhã eu me conserto, amanhã eu faço isso, amanhã eu dou um jeito nesse problema, amanhã eu vou resolver essa situação, amanhã não existe. O amanhã pode ser a eternidade para você ou para mim. E depois que a gente sai daqui, irmão, não tem mais jeito, não há mais arrependimento, não tem mais misericórdia, não tem mais jeito. Então é terrível. Penso eu que lá no inferno, segundo a história que Jesus conta, uma das coisas mais terríveis que existe é você saber que você está lá e você poderia não estar. Pense você está numa situação terrível e você dizer assim: eu estou aqui, mas eu poderia não estar aqui. Mas eu estou aqui no inferno. Então o arrependimento lá vai ser terrível. Ao invés dele trazer libertação, ele vai trazer mais angústia. Quando a gente se arrepende de uma coisa que não dá mais para consertar, dá uma angústia, trazendo para a nossa vida aqui agora. Não sei se já aconteceu com você. Você bota uma mão na cabeça e diz: não era para fazer isso. Aí você até se arrepende, né? Você muda a vida, mas você diz: mas não era para fazer. Pense a angústia que dá. É terrível. Bom seríamos que a gente não errasse, mas a gente erra. Mas a sensação do pecado, ela é terrível. A gente sabe, irmão, que na nossa caminhada há coisas que se consertam, há outras que não se consertam mais. Mesmo que você se arrependa, às vezes você não conserta mais determinadas coisas, porque já foi, já fez. Mas vamos ver o lado bom. Quando o arrependimento é o melhor sentimento que possa existir, ou a melhor emoção que possa existir. Eu peguei um exemplo de Lucas 19, de 1 a 10. Versículo 1 a 3 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos, e era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Versículo 7 a 9. Zaqueu vai para casa, leva Jesus para um jantar. Enquanto está lá, diz assim, 7 a 9: e vendo todos isso, murmuravam dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é um filho de Abraão. Quando é que o arrependimento é o melhor sentimento? Quando ele transforma, quando ele alcança toda a nossa vida.
você como um todo, ele não é um bom arrependimento. O arrependimento que é bom, que é a melhor coisa da vida, é quando ele transforma, alcança toda a nossa vida, todas as áreas da sua vida. Ele disse: eu vou dar metade dos meus bens, eu vou restituir a quem me provar que eu roubei. E Deus, Jesus, ele fala: esse é também o filho de Abraão. Glória a Deus. Que arrependimento gostoso. Trazendo de outra forma, irmão, geralmente o arrependimento ele traz um negócio chamado restituição. Todo bom arrependimento ele vem por trás do arrependimento vem um negócio chamado restituição. E tudo aquilo que você puder restituir do arrependimento é uma prova de que o arrependimento foi verdadeiro. Claro, tem coisas que não tem mais o que consertar, mas tem coisas que dá para consertar. Tem coisas que dá para consertar. E no caso aqui de Zaqueu, o arrependimento dele transformou, alcançou a vida dele como um todo, a ponto de Jesus dizer: esse aqui também está salvo. Mas Jesus disse: esse está salvo, esse é herdeiro, esse faz parte do meu povo. Segunda situação, Mateus 21, 28 a 32, fala sobre o pai e 2 filhos. Diz assim o texto: mas quem vos parece? Jesus falando: um homem tinha 2 filhos, e um, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu e disse: não quero. Mas depois arrependendo-se foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes. Para quê? Quando é que o arrependimento é o melhor sentimento que pode existir? Quando ele nos leva para o caminho certo. Quando ele nos leva para a obediência. É bem verdade que às vezes a gente é meio tucudo, né? Às vezes até a gente diz até ao próprio Deus: não, Deus, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Mas aí você vai andando, aí o Espírito Santo vai dizendo: você falou certo, Deus, você sabe o que você disse. Aí você disse: não, Deus, eu vou. Então o arrependimento, que é a coisa mais gostosa, é um sentimento, um dos melhores sentimentos da vida do homem, é quando ele pega você e ele bota você no caminho certo. Bota você no caminho da obediência. O que aconteceu com aquele menino? Era tinha aquele jeito, né? Ele enganava o pai, na verdade, né? Que eram os judeus lá, os religiosos. Ele era dissimulado, a palavra, era dissimulado. Tem gente que é dissimulada. O que é isso? Dissimulada é aquela pessoa que fica dizendo que vai fazer, mas sabe que não vai fazer. Já está no coração. Eu estou dizendo que vou, mas não vou. Eu estou dizendo que faço isso, mas não faço. É dissimulado. Já uns são muito arrogantes, né? Sei lá, às vezes o temperamento, tem aquela coisa mais bruta, mas lá no fundo do coração ele quer tanto obedecer. E a ficha cai e ele retorna, né, para o caminho. Quando a gente faz algo errado, irmão, que a gente se arrepende, a gente volta para o rumo certo, é uma das coisas mais gostosas que existe. Você dizer: oh Deus, que bom que eu voltei, né? Que bom que eu voltei para o caminho certo. Que bom que eu estou obedecendo ao Senhor. É um negócio prazeroso, irmão. Uma das coisas melhores que tem. E você vê que Deus não vai dizer: não, agora mais não, vá-se embora. Nesse caso ele vai dizer: não, venha, gostei de ver. Você entendeu que o arrependimento deve levar você para o caminho certo, para a obediência. Outro caso interessante, Lucas 23, 39 a 43, eu vou citar algumas coisas. Fala do ladrão na cruz.
que alguns chamam de bom ladrão. Diz assim a palavra, né, que Jesus foi pendurado, né, entre dois ladrões, da direita e da esquerda. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava de Jesus e dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este, Jesus, nenhum mal fez. E disse ele a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo. Quando é que o arrependimento é a melhor coisa do mundo? Quando ele nos leva a reconhecer os nossos erros e confiar plenamente em Deus. O ladrão, né? Ele disse: eu estou aqui porque eu fiz coisa errada. Eu mereço ser crucificado, eu mereço ser humilhado, eu mereço tudo isso que está recebendo. Cristo não. E ele olha para Jesus, reconhece quem ele é, e ele pede: Senhor, eu quero o Senhor, eu quero confiar plenamente no Senhor. Então o arrependimento, ele é maravilhoso quando ele faz isso quando a gente reconhece os nossos erros e a gente coloca a nossa confiança em Deus. E é interessante que ele estava, né? Eu fiz uma mensagem que era perdido, salvo por um triz. Tá vendo? Salvo por um triz. Ele estava assim, passou raspando. Porque logo, imediatamente, ele foi morto, quebraram as pernas dele, para justamente ele morrer sufocado. Ele foi salvo por um triz. E esse triz é o arrependimento. Eu digo que aquele ladrão, ele teve uma visão que poucos na história, né, registrada nos evangelhos teve. Ele viu o Salvador num condenado. Quem olhasse para Jesus ia dizer o que o outro disse: você é nada, calma aí. Mas aquele rapaz, ele conseguiu ver o Salvador, né, e o condenado. E ele recebeu a salvação. Ele se arrependeu e pôs toda a confiança nele no Senhor. Em 2 Coríntios 7, versículo 9 a 19, eu coloquei alguma coisa aqui, uma parte diz assim: agora fogo, Paulo dizendo, não porque fostes entristecidos, contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois foste contristados ou entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecesse dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Tristeza segundo Deus. Às vezes Deus entristece a gente. Se Deus perceber que eu estou errado, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer com que eu me entristeça. E quando eu me entristecer, eu vou dizer: rapaz, era para eu estar alegre, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Por que eu estou triste? É o Espírito Santo fazendo você ficar triste, para você se arrepender e buscar a salvação. O apóstolo Paulo então diz aqui que há uma tristeza que Deus usa para operar a salvação na gente. Deixa eu dar um negócio para vocês, uma boa nova, irmão. Se você pecar, se você está errado, você está triste, eu quero dizer que você é um bem-aventurado. Se você está aqui e você está errado, mas você está triste, ou você está fazendo alguma coisa que está para além das suas forças, você está triste, você é um bem-aventurado, você é feliz. Mas se você está errado, se você está numa vida torta, se você está trocando Deus por outras coisas, se você não está mais obedecendo a Ele, e você está triste, né? Você não está triste, você está condenado.
coisa para uma pessoa, ela está fazendo coisa errada e está feliz. Se você estiver fazendo algo errado, isso está trazendo algum tipo de prazer, de felicidade, você está correndo o risco de que quando você for buscar o arrependimento, não tenha mais. Para a gente ir para a conclusão, irmão, teve uma mulher chamada Bronnie Ware. Foi uma enfermeira austríaca, lá na Áustria, e ela trabalhou muitos anos cuidando de paliativos de pacientes terminais. Ela cuidava de gente que estava para morrer, essa enfermeira. Nessa jornada, ela gravou aqui está assim, as epifanias, está assim, ou seja, o que as pessoas falavam, os delírios das pessoas, ela escreveu, essa enfermeira, dos pacientes, e registrou em um blog. Depois virou um livro, e o livro é os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Virou um livro. Entendeu? Ela tomava conta de gente que estava morrendo. E ela começou a registrar e botar no blog dela o que é que as pessoas sentiam, o que é que elas diziam. E ela não era cristã, isso aqui ela não é cristã. Enfermeira. Mas ela achou interessante isso. E ela listou algumas coisas, 5 coisas que ela via as pessoas morrendo dizendo para ela. E ela fala o seguinte: quando as pessoas são questionadas sobre algum arrependimento que tiveram, ou se elas fariam qualquer coisa diferente na vida, temas comuns vêm à tona. Aí o que ela vai dizer? Agora eu vou te contar quais são esses, diz ela. Arrependimento número 1, segundo ela, as pessoas diziam: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. Quero ressaltar que ela não é cristã, mas é interessante perceber o que as pessoas falaram quando estavam morrendo. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. A maioria dos pacientes de Bronnie disseram que não haviam honrado nem mesmo a metade de seus desejos. Segundo arrependimento, as pessoas diziam: eu queria que eu não tivesse trabalhado tanto. Segundo Bronnie, esse pesar se manifestou bastante em pacientes do sexo masculino, que dedicaram-se inteiramente ao trabalho e perderam a juventude dos filhos e companheiros. Terceiro arrependimento que ela listou: eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. De acordo com ela, muitos pacientes guardavam o que sentiam a fim de manter a paz com as outras pessoas. Quarto arrependimento: eu queria ter mantido mais contato com meus amigos. A enfermeira afirma em seu livro que muitas dessas pessoas perderam grandes amizades ao longo dos anos e que isso exige tempo e esforço para serem cultivadas. Quinto arrependimento: queria que eu tivesse me deixado ser mais feliz. Muitos não perceberam até o fim da vida que a felicidade é uma escolha. Eles haviam ficado presos em velhos padrões e hábitos. Não está inteiramente ligado ao que eu estou falando aqui, mas percebe que as pessoas pensam assim: eu não vivi, né? Como se as pessoas, é o que eu estava falando, quando você está fazendo coisa errada, você vai ser triste. Quando você está fazendo coisa errada, você é triste. Porque Deus vai operar a tristeza, para que haja arrependimento, para que haja conversão e haja salvação. Quando João Batista ele veio, irmão, ele diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É a mensagem de João Batista. Jesus chega e ele fala. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os apóstolos,
eles pregavam: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento, ele é importantíssimo na vida da gente, é crucial. Só que ele pode ser a melhor coisa, ele pode ser a pior coisa da sua vida. A palavra arrependimento no original quer dizer metanoia. E metanoia é mudança de mente, conversão, mudança de direção. Isso é arrependimento. É mudança de mente, é mudança de direção. Você vai para um lugar e aí você se arrepende, você volta para outro lugar. A palavra meta, né, quer dizer mudar, e noel quer dizer pensamento, opinião, mentalidade. Biblicamente, arrependimento é uma mudança de atitude e motivação que leva a uma nova maneira de viver. É um desejo profundo de mudança, acompanhado de ações que refletem esse compromisso. Então é muito mais do que um sentimento. Arrependimento é muito mais do que um sentimento. É um sentimento, porque se fosse só sentimento, eu coloquei aqui, vai virar um remorso. E todo remorso vira ressentimento. Arrependimento é muito mais do que sentimento. Apesar de eu ter colocado o título. Porque se você tem sentimento, só sentimento, você não tem mudança, você não muda a direção, isso vai criar remorso. É o que aconteceu com Judas. Ele ficou com remorso. E toda pessoa que está dentro de remorso, ela vai ser uma pessoa ressentida. Ela fica sentindo a mesma coisa a vida toda, não sai do lugar. Irmão, arrependimento não é para você ficar a vida toda pensando naquilo que você fez e voltando e chorando. Não, Deus não quer isso para você. Isso é ressentimento, é você sentir novamente. O arrependimento, ele é a parte da mudança. O arrependimento, ele mostra nossas limitações, mas presta atenção, mas libera-nos para continuar. Glória a Deus. Aleluia. Quando você se arrepende verdadeiramente, Deus libera você, está liberado. Aleluia. Continue, Glória a Deus. toca a sua vida. O arrependimento é um instrumento de paz Amém. e de bondade de Deus. Amém. Obrigada, Pai. Romanos 2, versículo 1 em diante, na linguagem de hoje diz assim: meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Romanos 2, 4. Deus quer que você mude de vida. Aleluia. Deus quer que eu mude de vida. Quantas vezes for necessário eu mudar no sentido de melhorar ela, eu quero. Toda vez que Deus mostrar para mim que eu errei, eu quero mudar, eu quero consertar. Porque eu não quero me arrepender tardiamente. Me arrepender quando não tem mais jeito para me arrepender. Cuidado, amados. Porque às vezes a gente joga fora coisas de Deus. Deus presenteia a gente com dons, com capacidade, e a gente despreza. Pense uma coisa que dói, posso dizer assim, no coração de Deus, é quando Deus lhe dá algo e você joga fora. Deus lhe dá na sua mão e você joga fora. Dá um talento, sei lá, dá recursos e você despreza. Isso é terrível.
chegar um pouco mais à frente, você vai querer, Deus vai dizer, ó. Por causa dos nossos erros. Deus vai condenar a gente porque a gente não reconheceu os nossos erros e não nos arrependemos dos nossos erros. Por quê? Porque Jesus pagou o preço por todo o seu e o meu pecado. Todos os seus erros e os meus, Cristo pagou na cruz do Calvário. Está consumado, está feito. Eu vou repetir isso para a gente orar. Deus não vai te condenar porque você errou. Deus vai te condenar porque você não reconheceu o que? Se arrependeu. Mudou de direção. Eu queria que você ficasse em pé para a gente orar. E eu queria pedir que você, 2 minutos, máximo 3, perguntasse ao Espírito Santo: Espírito Santo, tem alguma coisa em mim que eu preciso me arrepender? Eu estou trocando, né, as coisas do Senhor pelas coisas dos homens. Eu estou preferindo agradar os homens do que o Senhor. Eu estou desprezando o que o Senhor me deu. Senhor, se eu estou fazendo algo, me ajude. Porque eu não quero sair hoje aqui correndo risco. Eu não quero sair daqui correndo risco. Eu quero sair daqui tranquilo. E que se for a minha hora, né? Estou tranquilo. Diga a Deus: Deus, eu volto. Voltar, às vezes, irmão, não é perder tempo. Às vezes a gente ganha mais se a gente voltar do que a gente continuar no caminho do erro. É como se eu dissesse: você vai para Salvador, Bahia. A Bahia. Bahia é descendo. Aí você vai subindo. Não é isso? É. Você vai subindo, né? No norte. Bahia é descendo. Aí eu digo: eu quero que você vá para Bahia, Salvador. Aí você pega o seu veículo, o seu carro, e você desce para Salvador, você sobe para Alagoas. Aí eu digo: rapaz, você está no caminho contrário. Aí você: não, mas eu chego em Salvador, eu vou rodar o Nordeste todinho, o Norte, vou dar a volta e chegar depois no Centro-Oeste, para chegar lá depois pelo outro caminho lá. Não é melhor você parar? É mesmo, eu peguei o caminho errado, e você voltar? É para ir para Bahia, Salvador. Então o caminho é esse, é descendo, não é subindo, é descendo. Se você está aqui em nome de Jesus, eu não conheço você, mas aqui conheço, né, uma boa parte de vocês, mas eu digo assim: eu não conheço o seu interior. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que se passa dentro da gente. Só Deus sabe. Deus conhece você. Deus conhece você. Deus conhece a mim. E Deus sabe como é que você está. Deus sabe como é que você está por dentro. Eu queria que você saísse daqui felicíssimo da vida hoje, como, sabe, dizendo: Senhor, estou coberto, né? Pelo sangue de Jesus. Estou coberto. Eu estou livre pelo sangue de Jesus. Eu posso andar, né? Eu posso correr. Eu posso voltar. Irmão, ainda dá tempo. Pelo amor de Deus, ainda dá tempo. Hoje, né? Março, dia 9, ainda dá tempo. Olha, ainda tem tempo para você. Creia e se arrependa, ainda dá tempo. Diga: Deus, eu vou de novo. Eu vou pegar o caminho certo. Eu não vou ficar no caminho errado, não. Vou pegar o caminho. Ainda dá tempo, porque você está aqui me ouvindo. Porque nós estamos aqui, ainda dá tempo. Queira viver indo para o caminho errado, na direção errada. Eu não estou falando só de pecado, não. Às vezes é outras coisas. A gente está seguindo nosso próprio caminho. A gente está indo para onde o umbigo aponta, a barriga aponta. Sai dessa. Siga Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos alcançou com o seu amor, com a sua graça. O Senhor pagou o preço caríssimo por nós. O Senhor nos deu e nos dá, Senhor, a chance de mudar, de mudança. E nós estamos essa noite pensando sobre esse negócio maravilhoso que é arrependimento. O arrependimento na hora certa é maravilhoso, Senhor. E eu já vivi isso algumas vezes, meus irmãos também. É um negócio gostoso demais a gente saber que a gente pode recomeçar, Senhor.
Eu posso recomeçar, ainda dá tempo. Eu posso recomeçar, eu posso voltar a acertar, eu posso voltar a fazer a vontade de Deus. Eu posso ser um instrumento de Deus. Eu posso pegar aquilo que Deus me deu e colocar ainda em prática, porque ainda estou aqui. Deus está falando comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada irmão, Senhor, cada irmã, e pedir a bênção do Senhor, Pai. Pai, vamos pedir essa bênção, a bênção da tristeza. Se está alguém aqui, Senhor, que está andando errado, Senhor, que vem uma tristeza muito grande, para que essa pessoa se conserte, que ela não fique mais em paz, ele não fique mais em paz, até que ele diga: eu estou no centro da vontade de Deus. E aí eu quero ministrar, Senhor, uma alegria que esse mundo não dá, que nada dá nesse mundo dá, gente, quando a gente está, Senhor, sendo restaurado pela mão do Senhor. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã. E hoje, diante da mesa do Senhor, a gente quer fazer esse compromisso de renovo, Senhor. Esse compromisso de restaurar, esse compromisso de recomeçar, esse compromisso de consertar, esse compromisso, Senhor, de que enquanto eu estou aqui, ó Pai, ainda há esperança, Senhor, ainda há chance, Senhor. Eu não quero ter que pedir misericórdia lá quando não tem mais jeito, Senhor. Eu quero agora, Senhor. Seja misericordioso para conosco, para nós nossos. Tenha misericórdia de nós. Obrigado, Jesus. Você pode sentar, amados. Nós vamos cear. Eu quero convidar os diáconos da Liga Paz, Indira. A missionária Vilma foi pregar no aniversário dele. Foi pregar